Salve, salve devoto no oferecimento da Carvisa, a proteção que faltava para o seu veículo. SUVs a partir de R$80, carros a partir de 69, motos a partir de 49. Proteção de verdade, meu amigo, você só encontra na Carvisa. Furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total é só aqui comigo na Carvisa. A Go Life Saúde é a melhor assistência à saúde do mercado. É aquela que te dá R$1.200 de reembolso em medicamento, telemedicina ilimitada. Além disso, auxílio exame e auxílio consulta, tudo ao seu dispor. O link está na descrição. Precisou de grana? Corre pra cá e corre pra Desembola. Afinal de contas, parcelamos para você um empréstimo de 12 a 18 vezes e somos o crédito mais barato do mercado. E tudo que você precisa é de um cartão de crédito com limite liberado. Tem? Pode ligar, emprestamos para todo o Brasil, link na descrição. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Afinal de contas, com a Limpa Nome SA, nós tiramos o seu nome até mesmo do cartório, tá certo? Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo, chama o Geraldo da Limpa Nome SA. Rapaz, um brinde a você e um brinde a Bruxelas, a cerveja puro malte, minha e do Ronaldinho Gaúcho, tá? Afinal de contas, ela é sensacional. E além disso, temos os energéticos Stars, todos estão aqui, ó, no meu cenário. Quer ter energia? Vai de energético Star. Quer dar aquela relaxada? Bora de Bruxelas. Mas lembre, só para maior de 18 anos e sempre com moderação. Meu amigo, a Eletromil BH tá pronta para te atender. Entregamos os melhores celulares aí mesmo, na sua casa. Você tá afim do iPhone usado? Nós temos. Agora, meu amigo, isso aqui é um celular de ponta e com a mesma qualidade do iPhone, então corre e compra o Xiaomi 14T Pro. Aqui na Eletromil entregamos para todo o Brasil e parcelamos de 10 vezes para você. Opa, Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show e nenhum desses apelidos aparece. Olha essas fotos, olha como tô hoje. Garanta a qualidade do serviço, 13% de desconto avisando que veio do canal Vinegro. Link na descrição. Agora, Rap Show, bora pro vídeo, meu garoto. Bora pro vídeo, galera. Vamos deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, porque aqui, ó, mesmo ontem com o empate o papai levou, sabe por quê? Porque tava 2-0, tinha lá a retirada, tirei e faturei na PapBet. Bet esportiva é com a gente, link na descrição. Bora falar de Galo, galera, e bora falar que já começar de cara falando o seguinte pra vocês, né? Perdemos 2 atletas importantíssimos pro jogo de volta com Bolívar, tá? Lateral direito, Natanael e zagueiro Júnior Alonso receberam um 3º cartão amarelo e irão desfalcar o Atlético no jogo de volta semana que vem, quarta-feira, contra o Bolívar na Arena MRV. Galera, perdemos 2 jogadores importantíssimos, é bom salientar que Saravia não tá aí, Trusoldi tá voltando, o Vitor Hugo tá jogando bem, então ele já jogaria. O Sampaoli vai ter que dar aquela improvisada, né? Vai ter que modificar toda a estrutura do time, ele vai ter que modificar tudo. Até creio que a questão pior pra ele vai ser o zagueiro mesmo. E explico o porquê. Ele vai ter que pôr ou o Ivan Roman, olha pra você ver que é complicado. Aqui eu acredito que mesmo com o Hulk jogando mal, ele vai de Hulk de titular. Raciocinando assim, indo de trás pra frente, ele vai pôr Hulk, Rony e Reinier. Coelho também tá de fora, né? O terceiro, mas eu vou deixar pra falar mais pra frente. Aí ele pode pôr o Biel, ele pode pôr o Júnior Santos. Lá no ataque ele se resolve. No meio de campo, jogando no esquema 3-4-3, tá? Ele vai pôr o Arana, o Alexander e o Franco. E aí, rapaz, ele vai ter que pôr um terceiro. Sabe o que eu acho que esse cara vai fazer, que seria o Scarpa? Eu acho que ele vai recuar o Franco pra fazer o terceiro, o homem da defesa. Vai pôr o Fausto Vera e o Scarpa. Então ele jogaria de Everson no gol, Franco, Lianco, Vitor Hugo. No meio campo, ele colocaria Arana, Alexander, Vera, Scarpa e lá na frente Hulk, Biel e Rony, Hulk, Biel, Reinier e Júnior Santos. Aí ele inventa o que ele quiser, que lá na frente tem muito atacante pra você escolher. Mas você vê que já se criou um problema, né? Se nota que no primeiro momento, na primeira informação que eu tô passando pra você, já temos um problema. Então assim, cara,
sendo muito sincero com vocês, me chama a atenção como o Atlético também faz muitas faltas, né? Acaba se perdendo, mas é a vida, né, gente? Não dá pra ficar chorando, né? Não dá pra gente ficar aqui criando uma celeuma por conta disso, um problema maior do que é. Porque o problema já existe, já está aí, estamos todos chateados, nós vamos falar muito do Coelho aqui pro final do vídeo, explicar a lesão, a gravidade dessa lesão. E agora é improvisar. Saravia pode voltar? Poder pode, mas não acredito. Natanael pode... o Trussold pode estar aí? Pode, mas vai ser banco. Então, infelizmente, nós vamos com o que nós temos, galera. É este o fato. Bom, vamos falar dos números do jogo, que os números do jogo demonstram claramente que teve um senhor a partir desse senhor, foi o Bolívar, né? Vamos começar falando do primeiro tempo, para que vocês possam ter ideia. No primeiro tempo foi 79% de posse pro Bolívar, 21% pro Galo. Eu tinha muito tempo que eu não via isso. 2 grandes chances pro Atlético, 9 finalizações, que foram os 2 gols, mas o Bolívar fez 9 finalizações, o Atlético fez 3. Uma defesa do goleiro, 5 defesas nossa. Eles tiveram 6 escanteios, a gente 1. Eles tiveram 320 passes, a gente 88. 3 desarmes, 8 desarmes, a gente. 8 faltas de tiro direto, 5 a gente. E nós tivemos um cartão amarelo. No primeiro tempo, para que você possa ter ideia, foi 9 finalizações deles, 5 finalizações no gol, 0 na trave, 3 para fora e um chute defendido. A gente teve 3 finalizações, as 3 foram no gol. 2 foi gol e uma foi um lance que passou. Finalizações de dentro da área foram 2 e uma de fora da área. Então assim, cara, a gente conseguiu no primeiro tempo, e é interessante a gente contar a história do primeiro tempo, se defender, ficamos nos defendendo o tempo todo e saindo no contragolpe, igual eu tinha previsto que seria o jogo. E no contragolpe, como o Bolívar se expõe absurdamente, se expôs de forma absurda, e quando eu falo de absurda, gente, é tipo assim, quer dizer que foi pro ataque igual um louco, nós conseguimos, e esse que é o grande ponto, eu vou arredar esse quadro um pouquinho pra lá, né, cara, vai ficar melhor, amanhã eu vou fazer isso. Nós conseguimos os 2 gols. Então, no primeiro tempo, a gente conseguiu, mesmo com o Bolívar atacando tanto, fazer os 2 gols. Aí, cara, vem pro segundo tempo. Segundo tempo, 74% de posse de bola. 3 grandes chances do Bolívar, 2 em gol, uma grande chance nossa com a gente, que foi o Hulk, foi pra fora. 10 finalizações deles, sendo que o goleiro deles fez apenas uma defesa. 226 passes deles, 7 desarmes, 6 faltas. Olha a gente, cara, 26%. Uma grande chance que foi do Hulk, 4 finalizações, nenhuma defesa do goleiro. Um escanteio que nós tivemos, trocamos 83 passes, nós desarmamos apenas 3 vezes. Tiro direto, 3 cartões amarelos, nós tomamos 3. Para que você possa ter ideia, nós finalizamos 4 vezes no segundo tempo, com uma no gol. 2 finalizações para fora e um chute defendido. Claro, quando eu passo esses números todos do jogo para vocês, o que eu tô querendo mostrar para vocês? 77% de posse de bola contra 23. 19 finalizações contra 7. 2 defesas contra 5. Obviamente, vamos deixar isso muito claro, o time do Bolívar, ele vai ter o domínio do jogo. Se você parar pra pensar, o Atlético aí, te contando a história do jogo, o Atlético fica se defendendo, o Bolívar ataca, o Atlético sai por 2 vezes, em 2 oportunidades, o Atlético faz o seu gol, uma com o Rony dando um passe calibradíssimo pro Scarpa, o Scarpa vendo que o zagueiro tava chegando e o goleiro tava fechando o ângulo, que o chute tinha que ser perfeito, ele atravessa a bola, o Alexander chega e faz o gol. No segundo gol, o Scarpa levanta a bola perfeitamente na área, o Vitor Hugo vai lá e faz cabeça. E há quem diga que o Scarpa não joga bola. Eu falo que quem fala isso não conhece futebol, né? Não conhece mesmo, é opinião. O cara não conhece, sabe nada de bola. E o Atlético conseguiu levar esse 2-0 com o time do Bolívar atacando mais, agredindo mais, mas o time do Atlético estava sabendo se defender, conseguia se conter. O problema é, como sempre, a falha. Por que o Atlético toma essa virada? Porque o Atlético é um time medíocre na bola aérea. É um time, eu vou usar esta palavra, medíocre na bola aérea. E como o Atlético é uma equipe medíocre na bola aérea, num cruzamento, ninguém pula direito. Tem um cara que dá um pulinho assim, ó. A bola passa e chega 3 jogadores no fundo da área e faz o gol. E o Everson ainda quase faz a defesa. E aí os caras vão lá e fazem 1-0. E aí, meu amigo, o Gariglio faz uma falta criminosa e ele nem discute isso. E aí ele é expulso. É Gariglio, isso mesmo. Aos 57, isso dá, gente. O jogo é 45, 55, 12 minutos. Aí você pensa, peraí, tá 1-0. Conseguimos segurar a pressão. Agora é administrar o jogo, né? Aí o Scarpa morre,
porque tá morto, correu o jogo inteiro, o Hulk entra, pior substituição possível. Devia ter entrado, falei muitas vezes, ou o Biel, ou o Júnior Santos, ou o Bernard. Pior substituição possível, porque o Hulk tava tomando oxigênio no banco. Aí entra o Hulk, que fez porcaria nenhuma, nós vamos falar do Hulk. O Alexander, exausto, sai, entra o Igor Gomes. E aí, cara, o Bolívar faz as suas substituições. E aos 70 minutos, o Leão comete um pênalti infantiloide, que não tem outra palavra. Ele querendo não dizer que empurrou o cara, ele levanta a mão e aí a bola bate na mão dele. Mania de jogador de se acusar, né? Porque, deixando claro que ele não deu pênalti porque empurrou, e sim porque... Mas pra que levantar a mão falando que não empurrou? O juiz não tinha dado nada. Aí não fiz nada. Ó, me pegou na minha mão. Infantiloide. O Leão não tá jogando nada já desde que voltou da lesão, né? E aí, cara, por sorte o homem chuta pra trave. Todo atleticano respira. O Alonso toma mais um amarelo. Aí sai o Natanael, entra o Vera. Sai o Rony, que tava morto, exausto de fazer a marcação ofensiva e jogou muito bem. Entrou o Reinier. E essas substituições todas deram errado. O Hulk não conseguiu combater ninguém lá na frente. Não entendi essa substituição do Sampaoli. O Igor Gomes tentou, lutou, brigou, mas também foi muito mal. O Vera, cara, foi bem. O Vera desse esquentar, inclusive, tem a melhor nota do SofaScore. Não vou falar do Caio Paulista, que o Caio Paulista entrou logo no começo do jogo na substituição do Coelho. Que eu vou falar do Coelho mais lá na frente. O Caio Paulista foi bem no jogo. E o Reinier, cara, é uma água de salsicha, não fez nada. No jogo, o Atlético precisava, nesse momento, de gente com velocidade, gana, luta. Quem tinha que ter entrado, minha opinião, tinha que ter entrado o Júnior Santos, que por mais que não tenha cacoete, tá mal, é meio desesperado, lutaria. Biel por conta da velocidade. E lá atrás, cara, tinha que ter, quando saiu o Rony, tinha que ter entrado o Gabriel Menino, que o Gabriel Menino, querendo ou não, ele ia impor uma questão física. Mas depois do acontecido é fácil falar, né, gente? Essa é a grande realidade. Depois do acontecido é fácil falar. E aí, rapaz, o Igor Gomes, de novo, num braço esticado, o Atlético, de novo, vai lá e toma um pênalti. Pênalti, esse que foi pênalti. E os caras aos 88 empatam o jogo. Um jogo que o torcedor atleticano tinha uma expectativa de empate. Ah, mas empatou. Tá, meu irmão, mas tava 2-0. E depois eles ficaram com um a menos. E mesmo quando eles estavam com um a menos, sabe o que deu a impressão? Que eles tinham 6 jogadores a mais. Essa é a verdade. Deu a impressão que eles tinham 6 jogadores a mais. Foi um jogo ridículo da parte do Galo. Foi um jogo horroroso da parte do Galo. Horroroso, horroroso, horroroso. Então, assim, cara, é um negócio que deu, assim, uma raiva danada. É um negócio, assim, que eu fiquei bastante incomodado, porque fez 2-0, teve uma expulsão, nós tomamos um gol de falha novamente da bola aérea e um pênalti bobo. Por que eu tô criticando tanto a postura dos jogadores do Atlético e que eles têm que começar a conversar entre eles? Porque a derrota, se tivesse tido uma derrota pro Bolívar, não seria um problema tão grande no pensamento, porque lá é difícil, ia incomodar, mas dava pra aceitar. O empate... Pô, resultado maravilhoso. A vitória era o nosso sonho. O problema é a maneira que nós tomamos o gol. Os gols que o Bolívar tomou foi porque ele se expôs, que é o estilo de jogo dele. Uma exposição, igual quando a gente tinha o São Paulo lá atrás com aquele time bom nosso, que tomava o gol por exposição, a gente sabia daquilo. O Bolívar se expôs e tomou os gols. Nós não. Nós tomamos 2 gols por falha. 2 gols por atos ridículos, 2 gols por erros grotescos, e isso é que incomoda. Esse é o incômodo grande que nós temos. Bom, pelo menos é a minha opinião. Vamos falar de jogador individualmente aqui, que eu acho legal a gente dar os nomes pro que a gente pensa do jogo, né? Vamos lá, Everson, pra mim nenhuma culpa nos gols, fez várias boas defesas, o primeiro gol ele quase ainda defende, o Everson tem esse problema de sair, realmente poderia ter saído, o segundo gol pênalti, não tinha o que fazer. Arana, uma partida abaixo, muito ruim, né? Muito exigido fisicamente, uma partida péssima do Arana. Alonso, uma partida ruim também. Vitor Hugo, gente, falei que o Vitor Hugo entre os 2 zagueiros ia dar certo e deu. Por quê? Porque ele é um rebatedor nato. No time do Sampaoli, Vitor Hugo tem que ser titular, junto com o Lianque e junto com o Alonso. Por quê? Porque ele é um rebatedor nato. É deixar o Tony Souza, o Ivan e o menino da base, o Vitão, como reservas. O Vitor Hugo, no jogo aéreo, ele vai ajudar. Apesar de não ter feito a defesa, todos os outros lances foram ele que tirou. Lianco, uma partida ruim do Lianco, mais uma partida ruim do Lianco, vem jogando mal o Lianco. Natanael, uma partida ok. Coelho lesionou, grave, nós vamos falar disso daqui a pouco.
Alan Franco, uma partida boa do Alan Franco, é um cara que entrega muito, né, cara? É um cara que joga-se a bola, entrega, corre o jogo todo. O Alexander fez o gol, jogou direitinho ontem, tá de parabéns. Scarpa foi o melhor disparado da equipe. Disparado. Jogou muito bem o Scarpa, parabéns à boa partida do Scarpa. O Rony, cara, fez um bom jogo também. Lutou lá na frente, brigou o tempo todo. Ele abriu as 2 jogadas de gol, ele começou tudo, né? Caio Paulista, cara, entrou muito bem. Não tem nenhuma reclamação do Caio Paulista. Igor Gomes jogou mal. Uma partida ruim do Igor Gomes, tá certo? Hulk, péssimo. Pior do time, perdeu um gol feito. Ah, por conta da altitude, velocidade. Cara, se ele dominasse o goleiro ia cair, ele dava um toquinho na bola e fazia um gol. Nervosismo, parece que o Hulk anda nervoso, cara. Não dá pra entender o que tá acontecendo com ele, não. O Fausto Vera, pra mim, uma partida ok, Reinier muito mal. E o Sampaoli, por conta da... começou o jogo bem, substituições ruins, né? Esse foi o jogo aí do a la Sampaoli. Beleza. É o seguinte, eu tô fazendo a conta aqui da minutagem. Bom, o Sampaoli, eu não vou passar a entrevista dele agora, amanhã de manhã eu passo, mas eu quero pegar um trecho do que ele começou, do que ele disse que é importante. Ele disse assim, ó: estamos começando um trabalho, ponto. Eu concordo plenamente, cara, não dá pra ficar criticando o trabalho do Sampaoli, o cara que tá começando um trabalho agora. Só juntar aqui pra ficar mais bonitinho, aqui pra vocês aqui no estúdio, que aí fica com as cores mais juntas, olha como é que melhora. Hoje, valorizo muito a organização, o respeito por um plano de jogo muito complicado, concordo. Você vê que o Sampaoli não deu a loucura de querer ir pra frente, não deu a loucura de se achar que poderia fazer, acontecer, ele segurou o jogo, ele travou a partida, ele fez o que tinha que fazer. O Sampaoli tá de parabéns. Num jogo muito complicado, normalmente para qualquer equipe, indiscutível. A personalidade que tiveram em campo é um que mais valorizei. Tá certo? Então, nesse aspecto aí da coletiva do Sampaoli, daqui a pouco eu vou falar do enlouquecido. O que você tá vendo enlouquecido aí? Vou explicar pra você daqui a pouco. Então, assim, nessa questão da coletiva do Sampaoli, essa frase dele aí, eu busquei ela pra vocês, porque eu entendo o seguinte, gente, vamos lá. Sampaoli tá começando um trabalho agora. Não há que criticar o início de trabalho do Sampaoli. Não dá pra criticar. O Sampaoli vai fazer substituições erradas, vai fazer substituições certas, o Sampaoli vai acertar aqui, vai errar acolá, e essa vai ser a tônica dele. E isso vai ser normal. Não dá pra de maneira nenhuma você criar uma situação onde o Sampaoli, ele já chegaria aqui e faria um milagre desse time jogar bem. A única coisa que o torcedor espera que o Sampaoli faça, e eu espero muito isso, é o quê, cara? É que ele consiga devolver o brilho para alguns jogadores, que alguns jogadores tenham brilho, tenham vontade. E que aqueles que ele identificar que não tem vontade, lima, tira, coloca fora. Então isso é muito necessário. Essa é a minha opinião. Então eu acho que esse deveria ser os caminhos seguidos pelo Sampaoli. Eu acho que é isso que o Sampaoli tem que fazer. Eu vou até comentar na hora de comentar sobre os jogadores aqui, a situação como é grave, para eles acordarem. Então, na minha opinião, o Sampaoli, ele não tem culpa do resultado. Ele, pelo contrário, se a turma tivesse seguido o plano de jogo dele, teria ganhado. Os 2 gols que nós tomamos não foi de jogada ensaiada dos caras, jogadas bem trabalhadas, e sim de erros grosseiros dos jogadores. O erro grosseiro de uma zaga que não pula nos escanteios, isso é posicionamento deles que é muito ruim, individual, né? E o Sampaoli vai ter que tentar trabalhar isso em minutos que ele tiver. E do pênalti foi do Igor Gomes, bracinho esticado. Então o Sampaoli, na minha opinião, ele não pode ser responsabilizado por nada. Pelo contrário, vem trabalhando bem, vem fazendo um bom papel, vem mostrando que tem condições de ser um treinador que nós esperamos que ele seja. Que ele tem condições de ser um treinador de altíssimo nível e que vai entregar aquilo que se espera. Bom, vamos falar agora aqui do Hulk, que ele precisa se explicar, né, gente? O Hulk, ele tem que dar algumas explicações ao torcedor, a mim, você, de modo geral. Vamos ver o que ele disse aqui, saca só. Empate. Empate. A gente sabia que era jogo de 180 minutos, né? E primeiros 90 aqui era muito difícil devido à altitude, devido à intensidade que a equipe do Bolívar coloca aqui jogando em casa, tendo o apoio da sua torcida, então não é fácil. Nossa equipe que iniciou bem ali, mesmo sofrendo um pouco, mas fizeram um trabalho coletivo muito bem feito. A gente que entrou tentou manter
esse trabalho ali. Infelizmente tomamos um empate, mas assim, está tudo em aberto. Agora é descansar e tenho certeza que em casa estaremos mais fortes. Qual é o sentimento, Hulk, se você deixa aqui o estádio? Porque 2-0, mas na altitude o empate é bom também, como que é? A gente fala assim, cara, não perder é bom, né? Mas da forma que foi, a gente faz 2-0, já é um bom placar e agora é só segurar. Mas é muito difícil segurar, porque a gente tem toda a dificuldade, né? A questão da altitude, a questão da respiração, que demora a chegar o oxigênio. E a equipe adversária querendo buscar, querendo ir atrás, né? Tudo motivado e para eles tudo normal. Pra gente é uma coisa muito difícil, né? Mas assim, tá tudo em aberto, o resultado não foi tão ruim assim. Temos tudo para poder decidir em casa, diante da nossa torcida. A gente mostra, mesmo nessa dificuldade aqui, pegar as coisas positivas, vendo a gente vem crescendo a cada dia, né? Com pouco tempo de trabalho do São Paulo, mas eu tenho certeza que vamos estar forte a cada jogo que vem pela frente. E vamos trabalhar. Até para falar aqui já tá faltando um ar. Sua escolha hoje foi por conta da altitude ou não? Ele te falou sobre... Eu não tive a oportunidade de perguntar para o São Paulo, você começar no banco. Não, o São Paulo, ele entendeu melhor o time, que podia iniciar da forma que iniciou, e iniciamos bem, acho que foi boa escolha mesmo. Na questão da forma tática, então a gente via que a gente estava muito baixo, né? O jogo todo, e principalmente no primeiro tempo. Mas acho que foi bom, fizemos um bom primeiro tempo, né? Poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas assim... O mais importante é estar todo mundo disponível e quando o São Paulo precisar, está todo mundo atento para dar o seu melhor. Bom, vamos lá, cara. Eu apanho muito nas minhas lives e frequentemente por defender o Hulk. Porque pra mim, quando você fala que vai tirar o Hulk, eu lembro que quem vai entrar é o Júnior Santos, é o Biel, é o Dudu e outros jogadores que não estão jogando absolutamente nada. E aí quando eu vejo a galera convocar e dizer que a época do Hulk acabou, que a temporada do Hulk acabou, que o Hulk não presta, que o Hulk não funciona, eu tenho uma indignação profunda. Esse é o primeiro ponto que você deve saber. Mas em segundo plano e segundo ponto, eu acho que nós temos que ter o Hulk tem que ter uma percepção do seguinte: ele não está bem aqui, ó. Porque aquela bola que ele recebe sozinho, eu sei que tem o fator altitude, eu sei que tem a questão da respiração, e respiração é tudo na bola. Só que o seguinte, cara, ali se ele domina, porque ele tem que ter essa inteligência emocional, pô, eu não tô bem, eu tenho que dominar a bola pra fazer o movimento. Ele tava sozinho, literalmente sozinho. Não tinha ninguém do lado dele, nem perto dele, e nem próximo a ele. Tem uma imagem que o Vadson me mandou que mostra isso com clareza. Olha aqui, cara. Olha ele aqui. Olha ele. Olha onde que ele vai receber essa bola. Dava pra ele dominar. A bola é esse branco aqui, tá? Esse preto aqui é a luva, esse branco é a bola. Então assim, cara, ele tava na bola. Era somente ele dominar. Se ele travasse a bola, o goleiro ia fazer assim, ó. E aí ele colocava e dava o toquinho. Então, Hulk, você precisa se explicar pra torcida o que tá acontecendo aqui, cara. Porque o problema é aqui. Fisicamente você aguenta e tudo mais. Outra coisa. Opção do técnico te tirar, né? Tudo certo, é isso mesmo. Entendeu? Concordo. Mas, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não tinha condições de entrar. Dizem que você estava tomando oxigênio antes. Mas vamos supor que você não estivesse. Cara, você não aguentou correr 10 minutos. Você não aguentou correr nem mesmo 10 minutos. Gente, isso é muito sério. Sério mesmo. Isso é seríssimo. Então, assim, cara, tenha ciência, tenha consciência que há momentos que você deve jogar e há momentos que não. Tenha ciência que há momentos que você vai ser o cara mais importante do time, como eu digo sempre, e você é o craque desse time, e há momentos que você precisa recuar. Não é porque você acha que você dá conta que você dá conta. Tem que ter essa percepção. Eu sou um defensor do seu trabalho, então eu me sinto à vontade de falar isso tudo que eu tô te dizendo. Tá certo? Bom, vamos falar do Cláudio, do Sampaoli enlouquecido, da tragédia do Coelho e da situação grave. Mas eu quero falar disso pra você no oferecimento da Greenbel. Meu amigo, poupe 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Tá aqui na Greenbel, é confiança, é garantido a economia. Mas peraí, eu vou ter 20% mesmo? Sim, é garantido 20%. É só falar que veio do canal Vinegro. Mas como é que funciona isso? Cara, o pessoal vai te explicar direitinho, mas é bem simples. Nós temos fazendas solares espalhadas pelo Brasil inteiro, Minas Gerais inteiro. Nós vendemos a nossa energia limpa para a CEMIG e ela te dá um desconto na conta e nos paga. Você quer entender melhor as condições? O link tá na descrição. Clica, eles vão te dar os detalhes todos e vem economizar. Qualquer um pode economizar com a força da Greenbel. Na Tico Pneus, você economiza 13% na compra de pneus novos e nos nossos serviços. Não, pera aí, então quer dizer
que se eu for lá comprar 2 pneus Goodyear, 2 pneus que tiver lá, marca boa, eu vou ter 13% em cada pneu? É isso mesmo. E quer dizer que eu vou alinhar, balancear, vai ter 13%? Ou seja, velho, se você gastar lá, você vai ter um gasto lá de R$100, 13%, R$200, 13%, R$500, 13%. É um sonho na noite de verão. Unidades Lourdes e Pampulha. Corra, pratica o pneus. E não esquece, meu amigo, aqui na Papi Games é mais uma emoção em cada jogada. A diversão, meu amigo, é garantida pra você. O link está na descrição, então você que está aí do outro lado da tela, não joga fora. É mais a emoção mesmo. E hoje tem muita diversão garantida na PapiBet, tá? Vários e vários jogos hoje rolando. Garanto para vocês que aqui o cash cai e o melhor, tá? A Papi Games é parceira tanto do canal Alvinegro como do Hoje Tem Galo, quanto da Web Rádio Galo. O link tá na descrição. Aproveita e venha se divertir com a gente na Papi Games. Bom, bora continuar por aqui. E bora falar agora do Claudio, né? Que tirou uma onda, que tá falando que tá frustrado, que sei lá o quê. Gente, olha o que o Claudio disse. Cara, vou traduzir pra vocês. E o Claudio é o cara que quer ser sócio do Galo, tá? Ele quer ser sócio do Galo. Totalmente frustrado com o desastre de Siles esta noite. As pessoas têm todo o direito de reclamar. Erros e mais erros. Esse resultado é culpa nossa. Os 2 gols que sofremos foram erros infantis. E lá na frente deveríamos ter marcado pelo menos 4 gols. Cara, vamos ser sinceros. Não houve 4 chances perdidas de gol. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas porque perdeu o pênalti. Se perdeu o pênalti não quer dizer que teria o outro. Se faz um gol não quer dizer que seria assim. Então assim, ô Marcelo, Cláudio, menos, tá? Menos. Primeiro que a arbitragem não teve culpa de absolutamente nada. A arbitragem foi excelente. Segundo ponto, os erros das suas equipes, a minha teve muito maior que o sua. A verdade não era pra vocês terem feito gol nenhum, porque não houve uma jogada que vocês ficaram cara a cara que o goleiro fez, que vocês erraram um gol perfeito. Não houve nada disso. O que houve foi nós errando. Então assim menos, meu amigo, porque a grande realidade é que nós erramos, nós vacilamos, nós castigamos, nós fomos o problema. Então assim, menos, pelo amor de Deus, que essa invenção aí é uma loucura, né? Gente, o São Paulo ficou enlouquecido com os gols que o Atlético tomou, tá? A informação que chega é que ele ficou bem frustrado com a maneira que os gols foram tomados. Primeiro, por conta de bobagem nos pênaltis, 2 lances iguais de mão. Os jogadores ficaram muito incomodados o São Paulo ficou muito incomodado com os pênaltis, muito incomodado, tá certo? Esse é um ponto importante. E segundo, né, de mais uma falha no jogo aéreo. E cara, o São Paulo tem que estar enlouquecido mesmo, nós temos que dar razão a ele. Porque os jogadores, eles têm que entender que isso não pode acontecer. Que isso que eles fizeram ontem é de bater com chicote. Que isso que eles fizeram ontem compromete todo um trabalho. Todo um trabalho. Inclusive, pra você ter ideia, há um momento que ele disse assim, ó. Pra você ter ideia. Além da dificuldade numérica, há um condicionamento físico que preocupa muito mais no segundo tempo. Tivemos que fazer substituições obrigatórias. É muito difícil jogar aqui com um time que está acostumado. Acho que apesar de estarmos jogando com um a mais, conseguimos aí um bom resultado. Jogamos com um adversário que conhece muito bem. Isso me conforta um pouco, mas no segundo tempo tivemos muito desgaste no 11 contra 10. Acho que isso mede muito. Chegamos pouco, eu acho que houve uma melhora, temos que valorizar. Aí no final aqui é que ele chama a atenção, né? Ele fala: acredito que o jogo de volta será tão difícil quanto esse, muitas nuances, mas nós não podemos ficar ansiosos, pois hoje já pagamos caro. Então assim, tá claro essa situação toda, né? Enfim, vamos esperar aqui que o São Paulo consiga corrigir algum erro, né? Bom, vamos falar da tragédia, né, gente? Que aqui, só colocar a minutagem aqui. Cara, tragédia. Não tem outra palavra que nós possamos usar no Coelho. O Atlético informa. O atacante Coelho foi levado ao hospital Alemana, em La Paz, onde foi submetido a exames de imagem que apontaram fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. O atleta já se encontra imobilizado e medicado. No retorno ao Brasil serão realizados exames médicos complementares para programar o tratamento cirúrgico. Força, Coelho, toda a nossa torcida por uma boa recuperação. Estamos com você. Gente, é uma tragédia o que aconteceu com ele, porque, cara, que eles falam o seguinte, olha,
O tempo de retorno após uma fratura da fíbula associada à ruptura dos ligamentos pode variar bastante conforme o tipo de fratura, ligamentos acometidos e tratamento adotado. A estimativa geral, cara, olha isso. Imobilização e carga parcial de 4 a 6 semanas. Reabilitação com fisioterapia de 6 a 12 semanas. Retorno a atividades leves em torno de 3 a 4 meses. Retorno ao esporte de impacto de 4 a 6 meses se não houver instabilidade residual. Em esportes altamente competitivos pode demorar até 9 meses. Então, cara, nós perdemos o Coelho para toda esta temporada. Para toda essa temporada. É uma tragédia. Repito, é uma tragédia o que aconteceu com o Coelho. É um dos melhores jogadores nossos. É um querido da torcida atleticana. É um querido onde todo torcedor gosta do cara. Acha o cara esforçado, acha que o cara entrega, acha que o cara luta, acha que o cara batalha. Entendeu? E assim, cara, é uma pena. Eu fico muito triste, viu, Coelho, por você. Peço a Deus que Deus te ilumine e que você consiga voltar o mais breve possível. E que você, cara, é um cara que tava pra ir pra Europa ano que vem. Sempre falava aqui pra vocês, ano que vem o Coelho tá na Europa, ano que vem o Coelho tá na Europa. Olha a perda que esse cara vai ter, que o sonho dele é ir pra Europa. E tava jogando, merecendo ir pra Europa. Então, Coelho, o que eu posso te dizer é o seguinte: Deus te acompanhe, Deus te ilumine, que você, sua esposa, sua mãe, seus filhos, sua familiares te apoiem bastante nesse momento, que consigam ficar do seu lado, que consigam te apoiar e que você tenha resiliência mental para suportar tudo que você vai suportar, que não vai ser fácil, meu amigo. Deus te abençoe. Bom, jogadores, vamos conversar com vocês aqui agora. Eu acho que vocês têm que entender o seguinte: vocês têm que acordar, cara. Vocês têm que entender que o que vocês estão passando é uma coisa muito importante. Vocês têm que entender que vocês estão precisando ter mais concentração, principalmente concentração. E eu vou contar uma história pra vocês aqui muito séria. Há times de futebol que é recheado de seleções. Aqui a gente já teve a Selegalo. O Flamengo já teve um time assim gigantesca, entendeu? E cara, eu tenho que explicar pra vocês o seguinte. Rapidinho. A parada é a seguinte, cara. Nós temos que ter percepção. Nós temos que ter percepção. E desculpa que eu tava respondendo uma pessoa aqui que era importante. Nós temos que ter percepção que vocês mentalmente estão quebrados. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender que quando vem aquela respiração de dentro assim, ó, que bate aqui, vocês estão nervosos. Vocês estão bravos. Vocês estão nervosos e bravos com vocês. Eu já passei por isso. Só que eu tive a percepção, graças a Deus, e eu acho que vocês não têm essa percepção, que o problema é vocês. Vocês acham que o problema pode ser o fulano, a bola, o momento, que futebol é assim? Não. Quando você todo dia consegue dominar uma bola e você não consegue dominar uma bola, o problema é você. Se todo dia você tem a percepção de espaço e você não tá conseguindo marcar, o problema é você. Uma coisa é você ter 1, 2, 3 dias ruim. Outra coisa é você ter uma temporada ruim. O Atlético está tendo uma temporada ruim. Vocês estão tendo uma temporada ruim. Então vocês têm que fazer vocês têm que ter uma percepção clara de que o problema são vocês. O problema não é o técnico, o problema não é o campo, o problema não é a torcida, o problema são vocês. Quando você estica um braço aqui, a fatalidade, mas acontece, igual o Igor aconteceu, é desconcentração, vocês sabem que vocês não podem fazer isso. Ontem os comentaristas falaram assim, pô, mas de novo, acabou, e detalhe, tinha acabado de acontecer com o Lianco. Que ele empurra e faz assim, a bola bate no braço dele. Ah, mas isso é normal no futebol, não pode ser normal, porque olha o que acontece. Aí acontece, vai lá e acontece de novo. Outro ponto que eu acho fundamental vocês entenderem é que vocês estão num time de massa, de muita cobrança.
E vocês não têm indignação pelo momento que está acontecendo. É nítido que vocês não têm indignação. É nítido que vocês estão abertos. É nítido que vocês não têm o compromisso. Então vocês têm que ter percepção dos fatos, vocês têm que ter percepção dos acontecimentos, vocês têm que ter percepção de tudo que está rolando. E que o problema é vocês. Na hora que vocês entenderem que o problema são vocês e não é a bola, não é a torcida, não é o outro time, não é o gramado, é você, eu garanto a vocês que vocês vão dar o start, vocês vão melhorar. Que é isso que vocês precisam. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tá aí do outro lado, deixa o like, se inscreve e lembra que agora meio-dia, tem live aqui no canal Vinícola. Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. Valeu!